Existe um erro silencioso que impede a maioria das pessoas de enriquecer. E não tem nada a ver com salário inicial, nem com oportunidade externa. Tem a ver com impulsos invisíveis que sabotam decisões financeiras todos os dias de forma consistente. Pressa para ganhar rápido, medo paralisante de perder, necessidade compulsiva de provar valor através de consumo. Esses estados mentais parecem inofensivos isoladamente, mas corroem consistência, clareza estratégica e disciplina que constroem riqueza real. Os estoicos perceberam isso há mais de 2000 anos. E desenvolveram um método mental que transforma autocontrole em vantagem econômica concreta. Não é um segredo místico escondido. É uma disciplina psicológica raramente aplicada com seriedade. Hoje você vai entender como esse método funciona na prática. E por que ele muda completamente a forma como você constrói riqueza duradoura. E aqui estão os sinais de que impulsos invisíveis estão sabotando suas decisões financeiras neste momento. Você compra coisas que não precisa para aliviar estresse emocional. Você investe baseado em FOMO quando todo mundo está comprando. Você vende em pânico quando o mercado cai. Você gasta cada aumento de salário instantaneamente. Você justifica compras dizendo, mereço. Você evita olhar para a situação financeira real por medo. Você compara seu padrão de vida com outros constantemente. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, impulsos estão dirigindo suas decisões financeiras mais que lógica. E isso não é julgamento moral. É diagnóstico. Porque você não pode controlar impulsos que não reconhece conscientemente que existem. A boa notícia é que impulsos podem ser identificados, pausados e redirecionados através de prática sistemática estoica. Se isso faz sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para quem realmente precisa. Vamos lá. Antes de entrar no método, você precisa entender o erro fundamental que a maioria comete. E esse erro não é falta de conhecimento sobre finanças. É falta de controle sobre estados mentais que dirigem decisões financeiras no momento crítico. A pessoa estuda investimentos obsessivamente. Lê livros sobre dinheiro. Segue especialistas no YouTube. Mas na hora de decisão real com dinheiro de verdade, age por impulso puro. Compra a ação porque sente ansiedade de perder oportunidade quando vê todo mundo comprando. Vende tudo porque sente medo paralisante de perder dinheiro quando o mercado cai. Gasta salário inteiro porque sente necessidade urgente de aliviar tensão emocional acumulada. E então culpa mercado, sorte ou sistema. Mas problema real era estado mental não controlado no momento da decisão. Conheci alguém que ganhava bem, estudava finanças há anos, mas vivia no vermelho. Tinha conhecimento técnico sobre investimentos, mas cada mês, impulsos venciam. Via oportunidade imperdível, comprava sem analisar, sentia estresse do trabalho, compensava com compra cara, mercado caía 10%, vendia tudo em pânico, e então se culpava por falta de disciplina. Mas problema não era disciplina. Era a ausência de método para controlar estados mentais que surgem em decisões financeiras. Até que descobriu o método estoico. E percebeu algo transformador. Não precisava eliminar impulsos. Precisava reconhecê-los e não agir através deles. E em 12 meses, situação financeira mudou completamente. Não porque salário aumentou, porque decisões melhoraram através de controle mental. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. E ele não herdou riqueza. Construiu através de método específico aplicado consistentemente. E esse método tinha uma base inquestionável. Autocontrole emocional precede ganho econômico. Ele escreveu: não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que deseja mais. E isso não é sobre não querer riqueza. É sobre não ser controlado por desejo que te faz tomar decisões financeiras ruins repetidamente. E tem diferença brutal entre desejar riqueza e ser controlado por desejo de riqueza. Quando você deseja riqueza conscientemente, você cria plano estratégico e executa disciplinadamente. Quando você é controlado por desejo, você age impulsivamente tentando satisfazer urgência emocional. E impulso gera decisões ruins. Compra no topo, vende no fundo, gasta em coisas que não agregam valor,
E então culpa mercado ou sorte. Mas problema era autocontrole ausente no momento da decisão. Princípio 1. Entenda que riqueza começa com controle de desejo, não acúmulo de dinheiro. O primeiro princípio estoico sobre riqueza é profundamente contraintuitivo. Você não começa focando em ganhar mais dinheiro. Você começa focando rigorosamente em controlar desejo, porque desejo descontrolado drena riqueza mais rápido que qualquer investimento consegue construir. Epicteto ensinou: riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E a maioria interpreta isso errado como viva como pobre e negue tudo. Mas não é isso. É. Não seja escravo de desejos que te fazem gastar compulsivamente ou investir impulsivamente baseado em emoção. E tem algo neurológico acontecendo aqui. Quando você vê algo que deseja, dopamina dispara. E dopamina cria urgência de agir agora. Preciso comprar agora. Preciso investir agora. Oportunidade vai passar. E essa urgência química sobrepõe lógica. E você age impulsivamente. E impulso raramente constrói riqueza. Impulso constrói arrependimento. Quando você controla desejo através de método estoico, você ganha vantagem competitiva brutal, paciência estratégica, e paciência é vantagem em finanças. Enquanto outros compram por FOMO quando preços estão altos, você espera oportunidade real com preços razoáveis. Enquanto outros vendem por pânico quando o mercado cai, você mantém estratégia ou até compra mais. Enquanto outros gastam para aliviar tensão emocional, você investe sistematicamente. A prática estoica específica. Quando o impulso forte de gastar ou investir surgir inesperadamente, pare imediatamente. Não haja. Pergunte com honestidade brutal. Isso é decisão estratégica baseada em análise ou reação emocional a estímulo? Se é reação emocional clara, espere 48 horas obrigatoriamente. Se ainda fizer sentido racional depois de 48 horas com emoção diminuída, então execute. Se não, agradeça por não ter agido por impulso químico. Conheci empresário que fazia milhões por ano, mas nunca acumulava patrimônio real. Cada ganho grande era seguido imediatamente por gasto compulsivo proporcional. Carro novo de luxo, casa maior impressionante, viagens caríssimas, não porque precisava funcionalmente, porque sentia necessidade emocional incontrolável de provar para si mesmo e outros que estava vencendo. E quando aprendeu a controlar esse desejo de provar através de consumo, começou a acumular riqueza real pela primeira vez, porque parou de gastar cada ganho tentando impressionar pessoas que nem se importavam. Pessoas que constroem riqueza real duradoura não têm menos desejos naturalmente. Elas apenas não são controladas por desejos no momento de decisão. Elas reconhecem desejo, observam desejo, e então decidem conscientemente se age através dele ou não. E essa distinção sutil muda absolutamente tudo sobre resultado financeiro de longo prazo. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Princípio 2. Pratique indiferença estratégica a flutuações. Segundo princípio fundamental, pratique indiferença emocional deliberada a flutuações de curto prazo. Mercado sobe 10% em uma semana? Não fique eufórico pensando que descobriu fórmula. Mercado cai 20% em um mês? Não entre em pânico achando que o mundo está acabando. Marco Aurélio chamava isso de equanimidade. E equanimidade é vantagem competitiva massiva porque a maioria reage emocionalmente a flutuações normais. E reações emocionais automáticas criam decisões financeiras ruins consistentemente. E tem estatística brutal aqui. Quando o mercado sobe, a maioria fica gananciosa. Compra no topo por FOMO. Quando o mercado cai, a maioria fica com medo paralisante. Vende no fundo por pânico. E então reclama amargamente que mercado é contra ela. Mas mercado é neutro estatisticamente. Problema é reação emocional não controlada a flutuações que são completamente normais em mercados. A prática estoica. Trate flutuações como informação objetiva, não como emoção justificada. Mercado caiu 15%. Interessante. Há oportunidades de compra com desconto. Mercado subiu 30%. Interessante. Há excessos de preço que indicam risco? Não. Estou perdendo tudo. Ou, estou ficando rico.
Porque essas são emoções que geram decisões impulsivas que destroem patrimônio. Sêneca investia em negócios e propriedades ativamente. E ele tinha a regra férrea: nunca decidir baseado em emoção do momento presente. Ele esperava pacientemente até estar emocionalmente neutro completamente. E então decidia baseado em lógica fria. E essa disciplina simples o tornou extremamente rico, porque evitou erros emocionais caros que a maioria comete. Conheci investidor que tinha bom salário e investia disciplinadamente. Mas em 2020, quando o mercado crashou brutalmente, ele vendeu tudo em pânico absoluto. Cristalizou perda de 40%. E em 2021, quando o mercado subiu, ele comprou tudo de volta por FOMO. Comprou 30% mais caro que havia vendido. E então, em 2022, quando o mercado caiu novamente, vendeu de novo em pânico. Ele tinha conhecimento técnico, mas não tinha equanimidade emocional. E reações emocionais a flutuações destruíram mais patrimônio que qualquer outra coisa. Pessoas que constroem riqueza real não são menos afetadas por flutuações. Elas apenas não agem através de emoções que flutuações geram. E essa diferença de comportamento cria resultado completamente diferente ao longo de décadas. Lembra do que foi dito no início? Que erro silencioso que impede a maioria de enriquecer tem a ver com impulsos invisíveis que sabotam decisões? Você acabou de aprender os 5 primeiros princípios que atacam esses impulsos diretamente. Controle de desejo que elimina a compra impulsiva. Equanimidade que elimina a compra no topo e venda no fundo. Investimento em si mesmo que multiplica a capacidade de gerar valor. Distinção preço versus valor que elimina a sangria de consumo. E aceitação de perda que elimina a paralisia por medo. Cada princípio ataca um impulso diferente que drena a riqueza silenciosamente. E juntos, formam um sistema de controle mental que transforma autocontrole em vantagem econômica concreta e mensurável. Os próximos 5 princípios completam o método e mostram como construir sistemas que compostos geram riqueza exponencial. E aqui está algo que muda tudo sobre construção de riqueza. Os princípios que você está aprendendo não são apenas filosofia abstrata. São psicologia aplicada a finanças que os estoicos desenvolveram através de experiência real. Sêneca não era apenas filósofo. Era investidor ativo. Marco Aurélio não apenas escrevia sobre equanimidade. Governava a economia de império. Eles testaram esses princípios em realidade, não apenas teoria. Por isso criamos um sistema completo de treinamento mental para a construção de riqueza. Mais de 20 módulos em vídeo que ensinam como aplicar cada princípio estoico a decisões financeiras reais. Inclui desafio de 45 dias estruturado, que te guia em desenvolver autocontrole financeiro dia a dia. Áudios de reprogramação mental específicos para momentos de impulso financeiro. E todo o conhecimento de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, traduzido para decisões de dinheiro, investimento e construção de riqueza. Mais de 2.000 pessoas já estão usando esse método para transformar relação com dinheiro e resultados financeiros. O link está na descrição se você quer ferramentas práticas para aplicar estoicismo a finanças, não apenas entender conceitos. Mas siga aqui porque os próximos princípios são ainda mais poderosos. Princípio 3. Invista em si mesmo antes de investir em mercado. Terceiro princípio fundamental e frequentemente ignorado. Invista em si mesmo antes de investir em qualquer outra coisa externa. E investir em si mesmo não é curso motivacional vazio. É desenvolver habilidades concretas que aumentam dramaticamente sua capacidade de gerar valor real no mercado. Marco Aurélio investia tempo diário significativo em estudo e desenvolvimento pessoal deliberado. Não porque era hobby prazeroso, porque sabia profundamente que mente desenvolvida gera mais valor consistente que dinheiro investido sem habilidade correspondente. E valor gerado é base inabalável de riqueza sustentável de longo prazo. A maioria faz exatamente o inverso sem perceber. Quer investir em ações sem ter desenvolvido capacidade de gerar valor consistente através de habilidades. E então vive de salário limitado tentando investir migalhas. E fica frustrada porque retorno absoluto é pequeno mesmo com retorno percentual bom. Mas problema não é investimento escolhido. É capacidade limitada de gerar valor que gera capital limitado para investir.
E tem matemática brutal aqui. Pessoa que gera 5K por mês e investe disciplinadamente 10%, tem 500 reais por mês para investir. Pessoa que desenvolveu habilidades valiosas e gera 20K por mês e investe mesmos 10%, tem 2K por mês para investir. 4 vezes mais capital para compor. E com juros compostos, essa diferença se torna exponencial ao longo de décadas. A prática. Antes de estudar qual ação comprar, desenvolva a habilidade que aumenta significativamente seu valor percebido no mercado. Comunicação que persuade. Liderança que inspira. Especialização técnica que resolve problemas caros. Vendas que fecha negócios grandes, porque essas habilidades aumentam sua capacidade de gerar capital. E capital aumentado compõe mais rápido que retorno de investimento sobre capital pequeno. Epicteto começou como escravo literal. Não tinha dinheiro nenhum para investir em nada, mas investiu tudo que tinha, tempo e atenção, em filosofia. Desenvolveu sabedoria profunda que eventualmente o libertou. E pessoas pagavam fortunas para aprender com ele. Ele investiu em si mesmo quando não tinha absolutamente nada mais. E isso gerou riqueza e liberdade eventualmente. Conheci desenvolvedor que ganhava salário médio. E em vez de pegar esse salário e tentar investir agressivamente, ele investiu em aprender habilidades raras e valiosas. Passou 2 anos estudando arquitetura de sistemas complexos. Não viu retorno imediato. Mas depois desses 2 anos, salário triplicou porque a habilidade era rara e valiosa. E então investiu esses 15K a mais por mês. Em 5 anos tinha mais patrimônio que colegas que tinham investido 2K por mês durante 7 anos. Porque investiu primeiro em aumentar capacidade de gerar capital. Pessoas que constroem riqueza real investem primeiro em aumentar dramaticamente capacidade de gerar valor. E então investem dinheiro que capacidade aumentada gera. E essa sequência é absolutamente crucial para resultado exponencial. Princípio 4. Entenda a diferença brutal entre preço e valor. Quarto princípio e extremamente poderoso. Entenda a diferença fundamental entre preço e valor. Preço é o que você paga em dinheiro. Valor é o que você recebe em utilidade ou satisfação. E a maioria confunde completamente os dois conceitos. Compra coisas caras acreditando que preço alto automaticamente significa valor alto correspondente. Mas, frequentemente, preço alto significa apenas demanda irracional temporária ou marketing efetivo. Marco Aurélio escreveu sobre isso extensivamente. Ele tinha acesso ilimitado a qualquer luxo de Roma. Poderia ter qualquer coisa, mas vivia relativamente simples. Não porque era pobre ou miserável. Porque entendia profundamente que preço de luxo não representa necessariamente valor real para a qualidade de vida. Luxo tem preço altíssimo, mas frequentemente valor marginal baixíssimo. E tem armadilha psicológica aqui. Status é jogo social de sinais. E preço alto sinaliza status. Então pessoas compram preço alto para sinalizar status. Mas status é jogo sem fim. Sempre há alguém com mais. E você fica preso em corrida armamentista de consumo, tentando manter ou aumentar status. E sangra riqueza comprando preço sem valor correspondente real. A prática. Antes de qualquer compra significativa, pergunte brutalmente: quanto valor real funcional isso adiciona à minha vida versus quanto custa? Carro de 200K te leva de A para B. Carro de 50K também te leva de A para B. Então diferença de 150K está comprando exatamente o quê? Status. Ego. Conforto marginal. Se você conscientemente decide que vale para você especificamente, ok. Mas maioria compra sem questionar conscientemente. E sangra riqueza comprando preço alto sem valor correspondente. Sêneca aplicava isso rigorosamente a investimentos também. Ele não comprava qualquer negócio apenas porque estava na moda de Roma. Ele analisava fria. Há valor real sendo gerado aqui ou apenas especulação de preço? E essa distinção analítica o protegeu de perdas massivas que maioria sofreu em bolhas especulativas inevitáveis de Roma. Conheci pessoa que comprou casa de $2 milhões. Localização prestigiada, acabamentos caros, status alto. Mas ela morava sozinha e trabalhava 12 horas por dia. Casa ficava vazia 90% do tempo. Valor funcional real, mínimo. Preço pago, máximo.
E prestação consumia 60% da renda. Ela tinha comprado preço e status. Não tinha comprado valor proporcional. E vivia financeiramente estressada em casa cara que raramente usava. Pessoas ricas de verdade distinguem preço de valor brutalmente e sem emoção. E gastam conscientemente em valor real, não em preço alto ou status. E essa disciplina analítica acumula riqueza massiva, que outros queimam em consumo de alto preço e baixíssimo valor funcional. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Princípio 5. Aceite que perda faz parte do jogo inevitavelmente. Quinto princípio e absolutamente crítico. Aceite profundamente que perda é inevitável no jogo de construção de riqueza. Você vai perder dinheiro em algum momento. Em investimentos que pareciam bons, mas falharam. Em negócios que tinham lógica, mas não funcionaram. Em decisões que eram razoáveis, mas deram errado. E se você não aceita isso emocionalmente, você fica paralisado por medo de perder. E paralisia por medo custa mais ao longo do tempo que perdas ocasionais custam. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você, que importa fundamentalmente. Você vai perder dinheiro em algum ponto. Isso é estatístico. Questão crucial é: você vai aprender lição valiosa com perda e continuar com sabedoria? Ou vai entrar em pânico emocional e desistir completamente? E tem algo psicológico profundo aqui. Medo de perder é mais forte neurologicamente que desejo de ganhar. Isso é viés de aversão à perda. E esse viés te paralisa. Você não investe em oportunidades legítimas porque tem medo de perder. Não muda de carreira porque tem medo de perder estabilidade. Não empreende porque tem medo de perder dinheiro. E então você não perde nada, mas também não ganha nada. E perda por inação ao longo de décadas é maior que qualquer perda por ação calculada. A prática estoica. Quando perder, e você inevitavelmente vai perder em algum momento, trate conscientemente como custo de educação valiosa. Perdi 10 leca nesse investimento específico. O que aprendi que vale 10 leca de conhecimento? Se você aprendeu algo genuinamente valioso sobre mercado, psicologia ou estratégia, não foi perda pura. Foi investimento caro em conhecimento que vai te poupar perdas maiores futuras. Se você não aprendeu absolutamente nada e apenas ruminação sobre azar, então sim, foi perda pura desperdiçada. E você desperdiçou a oportunidade de extrair valor da lição. Marco Aurélio enfrentou guerras devastadoras, pragas que mataram milhões, traições de pessoas próximas. Perdeu pessoas, dinheiro, tempo, oportunidades. E cada perda significativa, ele tratava como oportunidade de fortalecer resiliência psicológica. Isso me enfraqueceu permanentemente ou fortaleceu? Se fortaleceu através de aprendizado, valeu apesar de custo. Se enfraqueceu sem aprendizado, preciso mudar completamente a abordagem. Conheci investidor que perdeu 100 cat em 2020, quando o mercado crashou e ele vendeu tudo em pânico. Perda real e dolorosa. Mas em vez de desistir, ele estudou por que entrou em pânico. Reconheceu que não tinha preparação emocional para a volatilidade. Desenvolveu método de tomar decisões sem emoção. E nos próximos 3 anos, ganhou 300 cat, porque método que desenvolveu através da perda o impediu de cometer erros maiores. Perda de 100k comprou educação que valeu 400k em ganhos subsequentes. A maioria tem tanto medo paralisante de perder que nunca arrisca adequadamente em oportunidades genuínas. E então perde por não participar de upside significativo. Pessoas que constroem riqueza aceitam perdas como parte necessária do jogo. E continuam jogando com disciplina melhorada através de lições extraídas de perdas anteriores. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Princípio 6. Construa sistemas robustos. Não busque atalhos mágicos. Sexto princípio absolutamente fundamental. Construa sistemas de geração de valor. Não busque atalhos para enriquecimento rápido. E sistema é processo repetível que gera resultado consistente e previsível. Atalho é aposta em resultado único, grande e improvável. Sêneca construiu riqueza massiva através de sistemas deliberados.
Investia em negócios que geravam receita recorrente e previsível, não em apostas únicas especulativas, e sistemas compostos ao longo de décadas geraram fortuna. Porque sistemas compostos têm poder exponencial de juros compostos trabalhando a favor. E tem algo matemático aqui. Sistema que gera 1% de melhoria por mês compõe para 12,7% ao ano. Mantido por 10 anos, multiplica por 3,3x. Mantido por 20 anos, multiplica por 11x. Mantido por 30 anos, multiplica por 36x. Essa é a matemática de sistemas compostos. Atalho que promete 10x em um ano raramente entrega. E quando falha, você perdeu tempo e capital que sistemas teriam composto. A maioria quer atalho desesperadamente. Quer investimento que vai 10x em um ano. Quer negócio que vai explodir, viralizar rápido. Quer hack secreto que ninguém sabe. E então perde tempo precioso e dinheiro limitado em esquemas que prometem enriquecimento rápido sem esforço. E fica pobre procurando atalho para a riqueza enquanto pessoas que construíram sistemas chatos ficam ricas lentamente, mas certamente. A prática. Pare completamente de procurar atalho mágico. Construa sistema deliberado. Sistema de aumentar consistentemente valor que você gera através de habilidade desenvolvida diariamente. Sistema de capturar monetariamente parte significativa desse valor através de receita. Sistema de investir disciplinadamente parte dessa receita em ativos que geram renda passiva. E então repita sistema religiosamente por anos e décadas. Não é excitante, não é viral. É imensamente efetivo. Marco Aurélio não ficou rico da noite para o dia, através de golpe de sorte. Construiu através de décadas de decisões consistentes sistemáticas. E no final de vida, tinha riqueza que atalhos nunca gerariam. Porque atalhos simplesmente não funcionam estatisticamente. Sistemas funcionam matematicamente. Conheci pessoa que passou 10 anos pulando de atalho em atalho. Day trade prometia riqueza rápida? Tentou por 2 anos, perdeu dinheiro. Criptomoeda ia 100x. Comprou no topo, perdeu 70%. Marketing multinível ia fazê-la rica. Perdeu amigos e dinheiro. E aos 35, tinha menos patrimônio que aos 25. Porque desperdiçou década procurando atalho. Colega dela construiu sistema chato. Desenvolveu habilidade valiosa. Conseguiu salário bom. Investiu 30% religiosamente. Por 10 anos. Sem emoção. Sem atalho. E aos 35 tinha 800k investidos. Porque sistema chato composto por década funciona. Atalho excitante tentado por década não funciona. Pessoas que constroem riqueza real têm sistemas extremamente chatos e imensamente consistentes. Pessoas que ficam pobres procurando enriquecimento buscam atalhos excitantes e completamente inconsistentes. E essa diferença de abordagem explica perfeitamente resultados completamente opostos. Princípio 7. Pratique desapego de resultado específico. Sétimo princípio e psicologicamente libertador. Pratique desapego completo de resultado específico. Você controla a ação e processo, não controla resultado final. E quando você apega emocionalmente a resultado específico, você sofre intensamente quando não acontece exatamente como planejou. E sofrimento te faz tomar decisões financeiras ruins tentando desesperadamente forçar resultado que não está sob controle. Epicteto dizia claramente: faça o melhor que pode com o que controla. E então solte completamente resultado. Se acontecer o que você quer, excelente. Se não acontecer, você fez sua parte corretamente. Não há culpa ou fracasso pessoal. Apenas resultado de fatores muitos dos quais estão completamente fora do seu controle individual. Em finanças práticas, você controla se investe com disciplina mensal. Não controla se mercado vai subir este ano específico. Você controla se desenvolve habilidades valiosas sistematicamente. Não controla se serão reconhecidas e recompensadas imediatamente. E quando você apega ao resultado específico, preciso ganhar X este ano, você cria ansiedade crônica que te faz tomar decisões ruins pressionado. A prática. Defina processo controlável, não resultado específico. Vou investir 20% da receita todo mês, religiosamente. Processo sob controle. Não, vou ter de 500k em 5 anos. Resultado dependente de 1000 variáveis. Porque processo você controla completamente.
Resultado depende de mercado, economia, oportunidades, sorte. E foco ansioso em processo controlável gera melhor resultado que foco ansioso em resultado específico não controlável. Marco Aurélio governou Roma focado em fazer melhor decisão possível com informações disponíveis, não em garantir resultado perfeito específico. E essa liberdade psicológica de resultado permitiu clareza de decisão, porque ele não estava ansioso sobre resultado, estava focado em processo excelente. Conheci empreendedor que abriu negócio com meta específica, faturar 1 milhão no primeiro ano. Meta ambiciosa. E quando não alcançou, entrou em desespero. Começou a tomar decisões ruins tentando forçar resultado. Pegou empréstimos caros, fez promoções que destruíram margem, e quebrou no segundo ano, porque estava apegado a resultado específico. E quando o resultado não veio, desespero gerou decisões ruins que destruíram o negócio. Colega dele abriu negócio com foco em processo. Atender clientes excepcionalmente bem todo dia. Não tinha meta de faturamento específica. Focou apenas em processo excelente. Faturou 400k no primeiro ano, menos que meta do colega. Mas continuou focado em processo. E no quinto ano, estava faturando 3 milhões de reais. Porque processo excelente, eventualmente gera resultado. Mas foco ansioso em resultado específico frequentemente gera decisões ruins que impedem resultado. Pessoas que constroem riqueza real focam obsessivamente em processo consistente e controlável. Pessoas que frustram-se com dinheiro focam ansiosamente em resultados específicos que não controlam. Se você se reconheceu nisso, comenta: eu, só isso. Princípio 8. Entenda que tempo é vantagem exponencial, não inimigo. Oitavo princípio e matematicamente poderoso. Entenda que tempo é sua maior vantagem exponencial na construção de riqueza. Não inimigo que está passando. A maioria tem pressa desesperada. Quer enriquecer em 5 anos. E essa pressa os faz tomar riscos irracionais desproporcionais, ou desistir prematuramente cedo. Mas pessoas que realmente enriquecem entendem poder exponencial de décadas compostas sistematicamente. Sêneca escreveu: a vida é longa o suficiente, e foi dada em medida suficiente para realizar as maiores coisas se for bem investida. Vida é longa. Se você começar aos 30, tem 30 plus anos de vida produtiva. Isso é tempo massivo para compor exponencialmente. Mas apenas se você usar consistentemente, não desperdiçar buscando atalhos que não funcionam. E tem matemática brutal de juros compostos aqui. $1.000 por mês investidos a 10% ao ano por 10 anos. MIR 206k. Por 20 anos, LIUR 760k. Por 30 anos, LIUR 2,3 milhões de dólares. Mesma contribuição mensal. Mas tempo adicional multiplica resultado exponencialmente. Porque juros compostos são exponenciais, não lineares. E a maioria subestima completamente o poder de tempo. A prática libertadora: mude perspectiva fundamental de tempo. Não quero ser rico em 5 anos ou desisto, mas vou construir sistema consistente por 20, 30 anos e ver onde chego. Porque primeiro cria pressão psicológica que gera decisões ruins impulsivas. Segundo, cria paciência estratégica que gera decisões sábias compostas. Marco Aurélio não tinha pressa nenhuma. Ele sabia que tinha décadas disponíveis. E usou décadas de forma consistente e sistemática. E construiu império econômico, além de político. Porque tempo foi aliado exponencial, não inimigo linear. Conheci 2 pessoas que começaram com salário igual aos 25 anos. Primeira tinha pressa. Queria 1 milhão em 5 anos. Tentou day trade. Perdeu. Tentou criptomoeda. Perdeu. Tentou negócio arriscado. Perdeu. Aos 35 tinha menos que aos 25. Porque pressa gerou decisões ruins. Segunda, não tinha pressa. Vou investir 30% por quanto tempo for necessário. Investiu por 20 anos. Sem emoção. Sem pressa. Sem atalho. E aos 45 tinha 1,8 milhões de dólares. Porque tempo composto funcionou exponencialmente. Primeira, desperdiçou 20 anos buscando atalho. Segunda, usou 20 anos compondo o sistema. Pessoas que constroem riqueza real dão tempo abundante para sistemas funcionarem exponencialmente. Pessoas que ficam pobres buscando atalho desperdiçam tempo precioso que deveria estar compondo valor exponencialmente.
Princípio 9. Viva abaixo dos seus meios, não no limite precário. Nono princípio que parece óbvio, mas pouquíssimos aplicam rigorosamente. Viva significativamente abaixo dos seus meios, não no limite precário deles. E viver abaixo não é sobre ser miserável ou negar todo o prazer. É sobre ter margem financeira, margem mental e margem para investir agressivamente em oportunidades quando aparecem. Sêneca era extremamente rico, um dos homens mais ricos do império. E vivia relativamente simples comparado ao que poderia. Não porque não podia viver luxuosamente. Porque simplicidade deliberada criava margem poderosa. Margem de não depender de receita constante para sobreviver. Margem de poder investir agressivamente quando oportunidades surgiam. Margem mental de não estar cronicamente estressado com contas e obrigações. A maioria faz exatamente o oposto sem perceber consequências. Cada aumento de salário aumenta padrão de vida proporcionalmente ou além. Ganhava 5K, gastava 5K, passou para 10K, passa a gastar 10K ou 11K. E sempre vive no limite ou além do que ganha. E então não tem margem nenhuma. E vive estressada financeiramente mesmo ganhando objetivamente bem. E não acumula patrimônio porque gasta absolutamente tudo que ganha ou mais. E tem armadilha psicológica aqui. Quanto mais você ganha, mais pessoas ao seu redor ganham também geralmente. E você compara. Colega comprou carro novo? Você sente pressão de comprar também. Vizinho reformou casa? Você sente inadequação. E essa comparação social te faz gastar para manter aparências. E você vive preso em corrida sem fim de consumo comparativo. E nunca acumula porque está sempre gastando para não ficar atrás. A prática estoica libertadora. Quando receita aumentar, aumente padrão de vida em apenas 20% do aumento. Invista disciplinadamente os outros 80%. Assim você melhora de vida gradualmente, mas cria margem massiva que compõe. Ganhou 5K a mais por mês? Aumente padrão em 1K. Invista 4K. E margem composta por anos e décadas gera riqueza exponencial real. Marco Aurélio tinha literalmente riqueza de império inteiro à sua disposição. Poderia viver em luxo máximo imaginável. E vivia em simplicidade relativa deliberada. Porque luxo excessivo não adicionava valor real à vida. E margem que simplicidade criava dava liberdade completa de decisão sem pressão financeira. Conheci médico que ganhava 50K por mês, renda alta objetiva, e vivia no vermelho cronicamente, porque gastava 55K por mês. Casa cara, carros caros, escola cara, viagens caras, restaurantes caros, não porque precisava funcionalmente, porque precisava manter status entre colegas médicos. E aos 50 anos tinha menos patrimônio que amigo que ganhava 15K, mas vivia com 10K e investia 5K por 20 anos. Pessoas que constroem riqueza real vivem significativamente abaixo dos meios. Pessoas que ficam pobres ou na classe média permanente vivem no limite ou acima dos meios consistentemente. E essa diferença simples de padrão de vida versus receita explica quase completamente diferença de patrimônio acumulado ao longo de décadas. E aqui está algo crucial que une todos esses princípios fundamentais. Eles não são sobre restringir vida miseravelmente ou viver em negação. São sobre maximizar liberdade através de disciplina estratégica. Porque disciplina com dinheiro cria liberdade genuína de escolha. E liberdade de escolha é verdadeira riqueza que dinheiro deveria comprar, mas raramente compra. Lembra do que foi dito no início? Que erro silencioso que impede a maioria de enriquecer tem a ver com impulsos invisíveis? Agora você entende exatamente quais são esses impulsos e como controlá-los. Pressa para ganhar que te faz buscar atalhos. Medo de perder que te paralisa. Necessidade de provar valor através de consumo que drena a riqueza. E você tem método específico para cada um. Por isso o treinamento completo que desenvolvemos não é sobre privação dolorosa, é sobre liberação real. Mais de 20 módulos em vídeo que ensinam detalhadamente como autocontrole financeiro gera mais liberdade real, não menos prazer.
Desafio de 45 dias estruturado que te mostra na prática como viver abaixo dos meios sem sentir privação. Áudios de reprogramação que transformam relação com consumo de restritiva para libertadora. Tudo baseado especificamente em como os estoicos usavam disciplina para construir liberdade econômica genuína e duradoura. Mais de 2.000 pessoas já descobriram experiencialmente que disciplina estoica aplicada gera mais prazer sustentável de longo prazo que indulgência impulsiva de curto prazo. O link está na descrição se você quer transformar disciplina de peso em vantagem competitiva. Mas continue aqui porque o último princípio é o mais transformador de todos e muda a perspectiva completamente. Princípio 10. Reconheça que riqueza real é liberdade, não acúmulo máximo. 10º e último princípio fundamental. Reconheça que riqueza real não é acúmulo máximo de dinheiro. É liberdade máxima de escolha genuína. E há diferença brutal entre esses objetivos. Você pode ter milhões acumulados, mas estar completamente preso a estilo de vida caro, que exige receita constante alta. Ou pode ter menos, mas ter liberdade completa de escolher como gastar tempo precioso. Sêneca definiu riqueza como não ter necessidades excessivas que te escravizam. E isso não significa não ter ambição ou objetivos. Significa não ser escravo de necessidades artificiais que te forçam a trabalhar em coisas que odeias profundamente só para manter padrão insustentável. Porque esse não é riqueza real. É prisão dourada disfarçada. A prática fundamental. Pergunte-se honestamente, o que riqueza significa especificamente para mim? Se significa liberdade de escolher trabalho que importa pessoalmente, então foco é construir margem que permita essa escolha sem penalidade financeira. Se significa nunca mais trabalhar, então foco é construir receita passiva suficiente para cobrir estilo de vida desejado. Se significa luxo máximo, então foco é aumentar receita ativa massivamente. Mas seja brutalmente consciente da definição. Porque pessoas perseguem riqueza indefinida por décadas, sem definir o que significa. E então, alcançam número arbitrário, mas não sentem riqueza porque número não conectava com liberdade desejada. Marco Aurélio tinha poder e dinheiro literalmente inimagináveis. Imperador de Roma. E ainda assim escrevia constantemente sobre a importância de liberdade interior. Porque entendia profundamente que riqueza externa massiva sem liberdade interna correspondente é completamente vazia. E riqueza real é capacidade de escolher vida alinhada com valores pessoais. Pessoas que constroem riqueza verdadeira sabem exatamente para que serve o dinheiro. Não acumulam cegamente por acumular. Acumulam estrategicamente para criar liberdade específica de viver como escolhem conscientemente. E essa clareza de propósito muda absolutamente tudo sobre motivação e resultado final. Agora você conhece os 10 princípios estoicos. Mas conhecer intelectualmente não muda absolutamente nada na realidade. Aplicar consistentemente muda tudo. E aplicação requer prática deliberada desconfortável. Então escolha conscientemente um único princípio, o que mais ressoou profundamente. E pratique rigorosamente por 30 dias, apenas 30 dias. Se for controle de desejo, pratique pausa obrigatória de 48 horários antes de compras não essenciais. Se for viver abaixo dos meios, pratique investir 80% de próximo aumento. Se for construir sistema, pare completamente de procurar atalho e defina processo diário repetível. E deixe eu ser brutalmente honesto sobre o que realmente está em jogo aqui a longo prazo. Não é apenas sobre ter mais dígitos na conta bancária. É sobre o custo acumulado devastador de décadas vivendo sem método mental para decisões financeiras. Pessoas que nunca desenvolvem autocontrole financeiro pagam preço brutal ao longo da vida. Elas trabalham 40 anos e terminam dependentes de governo ou família. Elas ganham milhões durante vida, mas morrem com dívidas. Elas têm conhecimento técnico, mas tomam decisões emocionais que destroem patrimônio. E aos 60, 70 anos, olham para trás e veem décadas de potencial financeiro desperdiçado. E arrependimento desse olhar retrospectivo é infinitamente pior que qualquer disciplina praticada agora, porque transformação financeira real não vem de conhecer 10 princípios teoricamente.
Vem de aplicar um consistentemente na prática até virar hábito neurológico. E então adicionar outro, e outro. E em anos e décadas, você tem sistema completo de princípios operando automaticamente, gerando riqueza sem esforço consciente. Sêneca não ficou rico lendo sobre estoicismo em livros. Ficou rico aplicando estoicismo a decisões financeiras reais diariamente por décadas. Marco Aurélio não construiu riqueza de império pensando abstratamente sobre equanimidade. Construiu praticando equanimidade concretamente em decisões econômicas difíceis. E você pode fazer exatamente o mesmo. Não vai acontecer magicamente em semanas. Mas vai acontecer matematicamente se aplicar consistentemente. E quando acontecer gradualmente, você vai olhar para trás financeiramente e vai perceber que não foi dinheiro externo que mudou fundamentalmente. Foi você internamente. Você desenvolveu autocontrole que gera riqueza naturalmente. E esse autocontrole é ativo permanente que ninguém pode tirar, taxar ou confiscar. Agora você entende que riqueza não começa com oportunidade externa ou salário alto. Começa com disciplina interna e autocontrole mental, que não é sobre quanto você ganha inicialmente. É sobre quanto você controla consistentemente. E que estoicismo não é filosofia abstrata distante. É método mental extremamente prático aplicado à construção de riqueza real e duradoura. A pergunta crucial agora é: você vai apenas concordar intelectualmente ou isso vai mudar suas decisões financeiras concretas? E aqui está o roteiro específico de aplicação que realmente funciona. Pegue os 10 princípios e organize-os em 3 categorias mentais. Controle interno. Princípios 1, 2, 7. Sistemas externos. Princípios 3, 6, 8, 9. Perspectiva. Princípios 4, 5, 10. E então escolha uma categoria para trabalhar primeiro. Se seu problema principal é impulso, comece com controle interno. Se é falta de sistema, comece com sistemas externos. Se é mentalidade errada, comece com perspectiva. E pratique deliberadamente. Controle interno significa: toda vez que impulso financeiro surgir, pausa de 48 horas. Toda vez que mercado flutuar, observar emoção sem agir através dela. Toda vez que resultado não vier, focar em processo. Sistemas externos significa: investir percentual fixo todo mês religiosamente. Desenvolver habilidade valiosa sistematicamente. Viver abaixo dos meios conscientemente. Perspectiva significa: distinguir preço de valor antes de comprar. Aceitar perdas como educação. Definir o que riqueza significa para você especificamente. E tem algo importante sobre timeline de transformação. Primeiro mês você vai sentir resistência. Cérebro vai tentar voltar aos padrões antigos automáticos. Isso é normal. Persista. Segundo e terceiro mês você vai sentir que está ficando mais natural. Menos esforço consciente necessário. Quarto ao sexto mês você vai começar a ver resultados financeiros reais. Não porque mercado mudou, porque suas decisões melhoraram dramaticamente. E de 6 meses em diante, os princípios operam cada vez mais automaticamente. E os resultados compostos aceleram exponencialmente. E deixa eu ser brutalmente honesto sobre o que realmente está em jogo aqui a longo prazo. Não é apenas sobre ter mais dígitos na conta bancária pessoal. É sobre o custo acumulado absolutamente devastador de décadas vivendo sem método mental robusto para decisões financeiras importantes. Pessoas que nunca desenvolvem autocontrole financeiro através de método pagam preço brutal ao longo da vida. Elas trabalham 40 ou 50 anos arduamente e terminam dependentes de governo ou família. Elas ganham milhões cumulativos durante vida, mas morrem com dívidas não pagas. Elas têm conhecimento técnico sobre investimentos, mas tomam decisões emocionais repetidas que destroem patrimônio. E aos 60, 70 anos, olham para trás e veem décadas inteiras de potencial financeiro massivo desperdiçado. E arrependimento profundo e amargo desse olhar retrospectivo é infinitamente pior que qualquer disciplina praticada consistentemente agora enquanto há tempo. Porque transformação financeira real duradoura não vem de conhecer 10 princípios teoricamente. Vem de aplicar um consistentemente na prática até virar hábito neurológico automático. E então adicionar outro deliberadamente. E outro. E em anos e décadas,
Você tem sistema completo de princípios operando automaticamente, gerando riqueza sem esforço consciente constante, porque se tornou automático. Sêneca não ficou extremamente rico lendo sobre estoicismo em livros. Ficou rico aplicando estoicismo rigorosamente a decisões financeiras reais, diariamente por décadas sem exceção. Marco Aurélio não construiu riqueza massiva de império pensando abstratamente sobre equanimidade. Construiu praticando equanimidade concretamente em decisões econômicas extremamente difíceis repetidamente. E você pode fazer exatamente o mesmo. Não vai acontecer magicamente em semanas ou meses, mas vai acontecer matematicamente e inevitavelmente se aplicar consistentemente com disciplina. E quando acontecer gradualmente ao longo de anos, você vai olhar para trás financeiramente e vai perceber que não foi dinheiro externo que mudou fundamentalmente. Foi você internamente. Você desenvolveu autocontrole que gera riqueza naturalmente como subproduto, e esse autocontrole mental é ativo permanente que ninguém pode tirar, taxar, confiscar ou destruir. É seu para sempre. E aqui está a diferença matemática de resultado ao longo de décadas entre quem aplica método e quem não aplica. 2 pessoas começam aos 30 anos com salário de 10 caras mensais. Primeira não tem método. Gasta 10 cabos todo mês. Cada aumento salarial aumenta gasto proporcionalmente. Toma decisões por impulso. Compra por fomo. Vende por pânico. Aos 60 anos, depois de 30 anos trabalhando, tem patrimônio líquido de 200 capra. Apenas apartamento parcialmente quitado. Segunda pessoa aplica método estoico. Vive com 7K. Investe 3K mensalmente desde início. Não reage a flutuações. Não compra por impulso. Aumenta a receita desenvolvendo habilidades. E quando receita dobra para 20K, continua vivendo com 9K. Investe 11K. Aos 60 anos tem patrimônio de 4,8 milhões de reais. Mesma idade. Mesma capacidade inicial. Diferença de 4,6 milhões de reais, criada puramente por aplicação de método, versus ausência de método. Essa não é exagero. É matemática de juros compostos com disciplina versus ausência de disciplina. E diferença de 4,6 milhões de reais não é apenas número. É liberdade de escolher como viver últimas décadas de vida. É poder ajudar família. É deixar legado. É nunca depender de ninguém. É dignidade financeira. E tudo isso vem de método aplicado consistentemente, não de sorte ou herança. Deixa nos comentários qual princípio você vai aplicar nos próximos 30 dias. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.